Beleza. Ô, Sala, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer um questionamento para aquecer um pouco os motores do Pedro, tá? E os nossos também, para começar a gerar discussão. Pronto. Pedro Galopes, especialista em espiritualidade no cotidiano. Qual a diferença entre religião e espiritualidade? Vamos entender de que universo nós estamos falando? Vamos lá, vamos começar a aquecer os motores. Bom, gente, boa noite, né? Primeiro aí quem está chegando também. É interessante porque essa é a primeira pergunta que sempre é feita, né? Eu me lembro das aulas que ministrei com vocês, né? Na ESIC, sempre turmas maravilhosas, e sempre surge essa questão, Na verdade, quando eu chego, né, no primeiro dia, no primeiro momento, tem aquele olhar, é muito interessante, o Jefferson sabe, ele vivenciou isso, tem aquele olhar de desconfiança, como se alguém viesse para falar de religião, né? E eu sempre gosto de simplificar isso da seguinte forma: a religião ou a religiosidade, ela vem para sistematizar a espiritualidade. Então, o indivíduo, a ciência da religião vai mostrar que todo ser humano é inato do ser humano ser espiritual, ser espiritualizado. A gente vai desenvolver isso hoje de forma mais profunda. E aí as religiões, a história das religiões vai mostrar que a religião ela vai sistematizar essa perspectiva da espiritualidade. Então a gente tem isso se desdobrando em culturas, em diferentes nações, em diferentes momentos da história, mas sempre com esse viés de sistematizar a espiritualidade. Então, de forma muito simples, eu diria que tem a ver com isso. As religiões das mais variadas que nós temos, historicamente falando, elas surgem, por exemplo, sempre com o mesmo fio condutor, né? Ora, em áreas, em povos que se viram na necessidade de sistematizar, por exemplo, os seus medos, os seus pavores, e então criam-se, né, ídolos, deuses e tudo mais, como forma de sistematizar aquilo que está nelas acerca de transcender, né, acerca de ir além de si mesmo. Então, a história das religiões vai mostrar que em épocas, por exemplo, remotas, quando as pessoas tinham medo de trovões, né, medo de grandes tempestades, de catástrofes naturais, aí nascem as religiões que vêm, então, da substância, né, para toda a perspectiva transcendental, toda a perspectiva da espiritualidade que eu diria, intrínseca de cada ser humano. Então, a diferença, ela tem a ver com isso. Uma é um aspecto mais existencial, materializado, sistematizado. Religião, religiosidade. Espiritualidade tem a ver com a nossa formação mesmo, tem a ver com o ser humano. O ser humano, ele é espiritualizado, né? Então, eu diria que vai por esses caminhos. Agora, me diga o seguinte, Pedro, nessa vibe, né? É possível dizer que pessoas que não creem na transcendência são pessoas espiritualizadas? Olhem que interessante. A pergunta começou? Comecei quem? Paulette, posso te interromper 30 segundos? Por favor. Eu estou achando que nós já estamos no tema. E acho que esse aquecimento aí com pessoas como você e Pedro é um aquecimento de 3 horas. É mesmo. Então, eu quero propor o seguinte, se você me permitir. Quero convidar o Alexandre, porque eu sei que o Alexandre também ele tem uma participação num outro evento daqui a pouquinho. Então, eu quero convidar o Alexandre para fazer a saudação aí em nome da ESIC. Tá bem. E aí a gente já vai acelerar isso aí de vez. O que você acha? Pode ser? Claro que sim, sem dúvida. Diga lá, Alexandre, dê um ok para todo mundo aí. Um oi. Poxa, Salamacho, eu tô aqui com o coração apertado, porque o tema já começou fabuloso, hein? Mas também com o Pedro e com a Paulette, e um tema tão interessante como esse, né? Hoje a nossa adega de colecionador, depois você conta o que é a nossa adega de colecionador, né? Realmente ela está em alto nível novamente, né? Que bom receber, mais uma vez, obrigado ao Pedro, à Paulette, pela generosidade de estar aqui conosco. Obrigado ao professor Luciano Salamacha, ao Jefferson, né, que tanto se doam a partir do Instituto Salamacha, são parceiraços da ESIC
Internacional. Em nome da Zica Internacional, a gente só quer dizer obrigado a cada um de vocês que está aqui conosco para degustar essa coisa maravilhosa que será essa noite que nós teremos hoje. É um prazer novamente ter todos aqui. A Zica Internacional é essa escola de negócios que está em todos esses países que vocês estão vendo aqui atrás. E tem um campus brasileiro filantrópico aqui em Curitiba, e agora, graças a essas parcerias todas, esse conjunto de parceiros que nós temos em todo o Brasil, nós estamos galgando espaço em todo o Brasil e também na América Latina. Bom demais ter vocês por aqui. Por favor, bebam cada segundo de sabedoria que sair justamente do Pedro, da Paulette. Eu tenho certeza também que o Salamacha fará aquelas intervenções maravilhosas que ele sempre faz, justamente dando aquela liga nesse processo, trazendo o conhecimento dele. É uma pessoa, eu acho que a Paulette e o Pedro vão concordar comigo, que não apenas tem um grande conhecimento, não apenas uma grande experiência, mas também tem uma humildade enorme, né? E isso faz dele um grande profissional e faz todo mundo gostar muito de ouvi-lo e de interagir junto com ele. Gente, não vou me alongar mais. Obrigado por estarem todos vocês aqui. Depois eu vou assistir a gravação, com certeza, porque eu vou ter que fazer uma intervenção agora numa outra live também. Fique à vontade. Mas eu agradeço de coração, né, por todos vocês estarem aqui. Até fiz questão de não promover a outra live para que essa aqui tivesse todo o brilho, né, em todo momento. E aí o nosso parceiro, justamente, que faça a promoção dele para a região de Santa Catarina, que é onde 15 universidades parceiras irão me ouvir depois, logo na sequência. Mas eu faço questão de poder consumir esse conteúdo aqui, porque ele é maravilhoso. Gente, de coração, uma ótima noite para todos vocês, tá? Obrigada, Alexandre. Tchau. Tchau, Um abraço, Alexandre. Show, Alexandre. E eu vou passar, sem falar muita coisa, eu vou passar direto para o Jefferson. Eu também já pedi desculpas, eu também tenho um compromisso 7h30, eu vou ficar com vocês aqui, eu só fecho a minha câmera, abro aqui em paralelo, e o Jefferson, junto com Paulette e Pedro, fazem esse show. Só quero agradecer a todo mundo, mais uma vez, em especial Paulette e Pedro, pela honra de ter vocês aqui, e realmente a gente vai se divertir muito. Agora a bola é com vocês. Beleza, Jefferson. Vamos. Posso tocar a Grande Jefferson. para dificultar, para complicar a vida? Vamos lá, Paulette. Eu perguntei para o Pedro, dentro da sua experiência, você que estudou, né, história da religião, teologia e tal, dentro da sua experiência, as pessoas ditas, né, ateias, agnósticas, elas têm espiritualidade? É possível uma espiritualidade para céticos? Ela existe? Aí é que tá, Paulette. Você tocou na palavra-chave. Céticos. Eu diria que não existem céticos. Esse é um primeiro ponto importante, né? Alguém que é cético, de fato, essa pessoa está com algum problema sério, né? Ela está com algum problema sério. Porque todos nós vivemos crendo em algo. Entende? Então, esse é um ponto importante que muitas vezes a gente... O que a gente faz com esse assunto e com esse tema? A gente o torna religioso. E aí é o grande problema. É quando nós transformamos o tema da espiritualidade em um tema religioso. Então, eu quero deixar de lado um pouquinho o tema religião e eu quero falar pura e simplesmente de espiritualidade. E aí eu volto para a perspectiva da crença, né? Você tocou em ceticismo, tem a ver com crença. E eu diria que todos nós, todo ser humano, ele acorda, ele se levanta da cama, ele organiza sua agenda, ele faz investimentos, ele compra isso e aquilo, ele viaja, enfim, porque ele crê em alguma coisa. Mesmo que o que ele creia seja somente nele mesmo. Ok. Mas todos nós temos alguma base de fé. Olha que interessante. E aqui, é até mesmo uma expressão da espiritualidade. Todo indivíduo, ele vive com alguma plataforma de fé, mesmo que seja fé nele mesmo. Todo indivíduo vive baseado ou crendo na economia, e aí a base de fé do indivíduo é a economia. Crendo na ciência, e aí a base de fé é a ciência. Crendo, enfim. Então, eu diria que
todo ser humano, mesmo aquele que se diz ateu, ele crê em alguma coisa. O que a gente está trabalhando aqui é com uma perspectiva transcendental de alguma divindade. Ele pode dizer, eu não creio em Deus ou deuses, mas ele vive pela fé em algo. Concorda comigo? Concordo. E aí, a ciência da religião vai mostrar, por exemplo, que tem pesquisas que mostram isso, que pessoas que se dizem ateus e até mesmo agnósticos e tudo mais, eles pendem muito para aquilo que a filosofia chama de niilismo, por exemplo. Okay? Que é, muitas vezes, essa plataforma de crença em qualquer coisa e, ao mesmo tempo, em nada. Ok. Né? Então, por exemplo, aí vem uma pandemia como essa. Eu fico imaginando pessoas que não têm nenhuma plataforma de crença, ou, por exemplo, a crença era pura e simplesmente no avanço da medicina, que todos nós vivemos num tempo de vários avanços, né? O século XXI, pós-modernidade, enfim. E aí, de repente, vem algo que desmorona tudo isso e que para completamente a nossa agenda por 150 dias. E até hoje o grande ponto de interrogação é qual vai ser o desfecho, ou como será o desfecho. E aí eu me pergunto, pessoas, e eu não só me pergunto, como eu lido, seja em consultoria, seja em aconselhamento, enfim, com pessoas que nesse momento se viu completamente sem base, sem plataforma de vida, de tomada de decisões. E aí essas pessoas se afundam em depressão, se afundam em sérios problemas emocionais e tudo mais. E a base, muitas vezes, para esses problemas tem a ver com essa pessoa não crê em nada, ou ela crê nela mesma, ou ela creu demais que a economia dá conta, né, de tudo, ou que a ciência dá conta de tudo. Então, quando a gente fala em ceticismo, primeira coisa que eu lanço para vocês a reflexão é: existe alguém que de fato é cético? Existe alguém que de fato não crê? Pedro, ótimo. E isso Pedro, é espiritualidade. Inclusive, o Yuval Noah Harari, no livro Sapiens, ele trata justamente disso, sim, das crenças, e ele traz o capitalismo, o comunismo, o liberalismo como religiões. Ele trata, sim, como se fossem religiões. É isso, exatamente isso que você está falando aí. Exato, e pegando a primeira pergunta da Paulette, eu concordo com o que ele coloca nesse livro, exatamente isso, porque o que a religião faz? Ela sistematiza a minha crença. Então, muitas pessoas têm como religião o capitalismo, o marxismo e etc., porque sistematiza aquilo que ela crê e na qual ela toma as suas decisões. Então, eu diria que dificilmente alguém não crê em algo. Eu diria que, entendeu? Então, eu acho que eu respondi. Respondeu, foi muito bem, Pedro, entendi. Ou seja, céticos não existem, as pessoas sempre creem em alguma coisa, resumidamente. Agora, Pedro, em pleno século XXI, nessa cultura pós-moderna, ok? Estamos falando de uma espiritualidade presente no cotidiano. Que espiritualidade é essa numa cultura que, dentro da minha visão, baniu Deus da história? Como fica isso? Transcendência sem o transcendente? Explique. Mais uma vez, assim, eu no ramo da ciência da religião, eu discordo desse posicionamento de que nós matamos Deus. Na verdade, Nietzsche, né, ele já tentou profetizar isso em épocas passadas, de que haveria de chegar um tempo onde Deus morreria na sociedade, numa perspectiva de que não existiria espaço para qualquer tipo, na verdade, de realidade transcendental ou de crença transcendental. E a base, né, da filosofia de Nietzsche e da tese da construção de Nietzsche é de que a sociedade, ela passaria, a humanidade, né, ela passaria por toda uma perspectiva de evolução, onde chegaria um momento em que não haveria mais espaço para isso. Né? Ele constrói isso dentro dessa plataforma de que
na ocasião, né? Vivia-se em uma cultura, em uma sociedade onde onde existia espaço para crenças. Mas as coisas iriam tomar uma proporção de evolução tão grande que não teria mais espaço. E aí a gente está em pleno século XXI, sociedade pós-moderna, altamente intelectualizada, nós temos uma infinidade enfim, globalizada e etc., e a espiritualidade nunca esteve tão em alta. A pergunta é, por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por quê? Por quê? Porque o ser humano ele não consegue existir sem transcender. Opa. Eu sempre falo isso nas aulas, né? O Jefferson já me ouviu falar sobre isso. Eu gosto de fazer um exercício muito simples e, ao mesmo tempo, ele é assustador. E eu queria que todo mundo pudesse fazer esse exercício agora. Vamos lá. É um exercício de imaginação, então ele é fácil de fazer. Olhe para o espelho. Imagine que você está olhando para um espelho. Você está se vendo. Quem que você vê? Quem que você vê? Você vê a Paulette, que é mãe, que é filha, que é professora, que é vizinha, que participa de alguma comunidade de fé. Aí a questão agora é, tira da Paulette os filhos, tira da Paulette os vizinhos, tira da Paulette os alunos, os colegas de trabalho, tira da Paulette o porteiro do condomínio, tira da Paulette o caixa do supermercado. Quem que vai sobrar? Ninguém. Nada. Não é a Paulette que vai sobrar. Nada. Vai sobrar ninguém. Porque tudo que nós somos por causa do outro. Ok? A nossa identidade, ela é construída em sociedade. Por isso, inclusive, que eu tenho uma crítica acerca da construção da tese do indivíduo. Okay? Essa é uma tese contemporânea, inclusive. Essa ideia do indivíduo, ela é contemporânea. Okay? Nós tínhamos muito mais uma ideia de comunidade, de sociedade. A ideia de indivíduo, ela é de fim de modernidade para pós-modernidade, que alimenta essa ideia utópica e trágica de que tudo pode girar em torno de nós mesmos e que vai dar certo. Então, por que em pleno século XXI nós temos uma crescente de espiritualidade? Porque o ser humano ele precisa transcender a si mesmo. Ele precisa existir e coexistir para além de si mesmo. Então, por isso que eu falo que a espiritualidade ela está muito além apenas de uma perspectiva transcendental religiosa. E aqui está, mais uma vez, o empobrecimento do tema. Okay? Quando a gente mistura religiosidade com espiritualidade. Eu diria que todo ser humano não necessariamente é religioso, mas todo ser humano ele é um ser espiritualizado, nessa perspectiva de que ele precisa transcender. Ele precisa transcender, porque é justamente na não transcendência que nasce assim, as piores concepções emocionais, tragédias emocionais e tudo mais. Quer ver? Eu estava ouvindo vocês falarem no início sobre esse tempo, ele tá crescente, ninguém esperava que isso ia durar 5 meses, né? A gente fazia conta aí de 1 mês e a coisa, de repente, foi tomando uma proporção maior e agora, mesmo aquelas empresas que fizeram um movimento não, home office até dezembro e tudo mais, já estão repensando. A questão é, por que estão repensando? Não é porque o trabalho não funciona no home office, é porque não existe a figura do indivíduo produzindo solitariamente. Ele precisa transcender. Então, as pessoas não estão com saudade do escritório, elas estão com saudade do colega de trabalho que ela vivia reclamando. Do relacionamento. Por quê? O que isso comunica? Que nós precisamos transcender. Nós não existimos para nós mesmos. Isso é utópico, isso é trágico. O Pedro quem constrói quem eu sou são vocês,
é a minha filha, é a minha esposa, são os meus amigos. A minha identidade sempre é construída quando eu transcendo a mim mesmo. Se eu voltar para mim mesmo, não vai sobrar ninguém. É verdade. Não... Pedro, uma pergunta. Olhando para o dia a dia, para o homem do século XXI, pelo que você disse, numa busca enorme por essa dita transcendência, né? Como é que essa transcendência, a percepção de espiritualidade interfere no cotidiano? Só na questão dos relacionamentos ou vai para além dos relacionamentos? Como é que é isso? Vai para além dos relacionamentos. A nossa cosmovisão ela é formada a partir daquilo que nós cremos, né? E cosmovisão tem a ver com visão de mundo. Então, todos nós temos uma lente sobre as quais nós lemos e interagimos com a sociedade, com o mundo. Todos nós, né? Mais uma vez, volta nas nossas plataformas de crenças. Então, eu gosto sempre de dizer que o que molda a minha ética, por exemplo, é aquilo que eu creio. Sem dúvida. Entende? Então, o óculos que me faz enxergar o mundo, que tem a ver com as minhas crenças, né, a minha fé e etc., é o que vai fazer com que eu tome decisões. Então, vai muito além de construção de relacionamentos, mas tem a ver com as decisões que eu tomo. Por exemplo, eu não tenho coragem de passar a perna num colega de trabalho, mesmo que ninguém descubra isso, porque eu creio em algo, tá vendo? Então tem a ver com tomadas de decisões. Isso é muito sério, né? Pedro, fala, Jefferson. Então você está dizendo que a religião, por exemplo, ela influencia na economia global? Sim, se a gente for estudar a história do capitalismo, a gente vai ver que o protestantismo tem uma relação direta com a história do capitalismo, por exemplo, né? Quando a gente tinha, né, na ocasião, a história vai mostrar que existia uma fé, né? E aqui a gente vai entrar numa perspectiva de cristianismo, acerca de uma realidade que descolava vida, carne, de transcendência. Então, assim, a carne era ruim e o bom era a alma, né? E aí, com isso, a gente teve uma desvalorização do trabalho. Então, quando a gente tem a história da reforma protestante, por exemplo, ela vai andar muito em paralelo com a história do capitalismo, que tem a ver com esse resgate de não tem esse descolamento entre corpo e alma, nós somos integrais. Então, quando eu trabalho, eu também estou ali desenvolvendo a minha espiritualidade, religiosidade e tudo mais. E aí a gente tem uma valorização do trabalho. E se você for estudar a fundo, é aí que nasce toda a perspectiva do capitalismo. Então, a gente está falando de uma história que tem impactos profundos ainda hoje, mas ainda hoje, religiões, né, seja ela qual for, ela não tem como, assim, ela vai fazer parte do meu cotidiano nas minhas tomadas de decisões, né? Ela anda em paralelo com a minha ética, né? Pedro, uma pergunta agora. Vou começar a salgar a coisa aqui, mais do que já comecei a complicar. Poxa, mais ainda. Vamos lá, Pedro. Você está dizendo, eu entendi direito, que pessoas que têm uma espiritualidade bem desenvolvida, que têm uma percepção de transcendência bem desenvolvida, são pessoas melhores? E vamos trazer para o mundo do trabalho. Líderes espiritualizados são líderes melhores? Como é que é isso? Que legal. Boa pergunta. Bom, primeiro eu coloquei a questão de que a espiritualidade tem a ver com transcender a mim mesmo. E aí eu acredito que isso aqui é muito simples, que pessoas que têm um alto senso comunitário, ou seja, de olhar para o outro, inevitavelmente são melhores líderes, né? Não apenas líderes, mas são pessoas que convivem melhor em sociedade. E um ambiente de trabalho é um ambiente de sociedade, é um ambiente comunitário, né? Então, sim, mas eu quero aprofundar um pouquinho essa reflexão. E aí, eu vou aprofundar essa reflexão convidando um filósofo contemporâneo, alguém que eu gosto muito de ouvir, que é o Pondé. Não sei, tem muita gente que tecem altas críticas ao Pondé. Eu gosto de ouvir o Pondé. Ele é um cara aborrecido com a vida, né? Ele tem esse olhar até cético, né? No sentido de, não, as coisas não vão melhorar e tudo mais. Mas olha que interessante.
recentemente, o Pondé, numa entrevista, ele disse que deixou de ser ateu. Opa! Sabia disso? Não, não ouvi essa entrevista. Eu posso te mandar depois, posso enviar para vocês. Por favor. Eu vou ler. É considerado o Schopenhauer desses famosos. Ele mesmo, é o próprio, o cara do mau humor mesmo. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou abrir aspas aqui para a fala dele do porquê o Pondé deixou de ser ateu. Abre aspas. Ele escreveu o seguinte: comecei a achar o ateísmo aborrecido. A hipótese de Deus, e aí na ocasião ele diz bíblico, na qual estamos ligados a um enredo e um drama moral muito maior do que apenas um átomo, me atraiu. Pondé falando. Aí ele diz: sou basicamente pessimista, cético, descrente, quase na fronteira da melancolia. Aí olha o que ele diz: mas tenho sorte sem merecê-la. Percebo uma certa beleza, uma certa, olha a linguagem dele, misericórdia no mundo, que não consigo deduzir a partir dos seres humanos, tampouco de mim mesmo. Tenho a clara sensação de que às vezes acontecem milagres. Olha que legal. Olha o que ele diz. E por que eu gosto dessa fala dele, particularmente para tocar nesse assunto que você está colocando aí? Principalmente no início. Porque pessoas céticas, eu até extrapolaria a questão meramente do ateísmo, eu tenho amigos ateus, mas há de concordar que tendem a ser aborrecidos. É verdade. É verdade. Tendem a perder a beleza. A esperança, Pedro. Isso, é muito aquela coisa de... Vou escrachar aqui, tá bom? Já que sua pergunta foi escrachada, também vou escrachar. Eu acho muito pobre, independente do abono salarial, ok? É muito pobre eu simplesmente acordar, tomar café, tomar banho, entrar no carro, sair, ir para o trabalho, almoçar, voltar, jantar, assistir qualquer coisa na televisão, dormir e fazer tudo isso de novo. Concordo. Eu acho, assim, isso não me motiva. E mais do que motiva, isso não me fortalece. Isso não me fortalece. Então, eu acredito, e eu vejo isso muitas vezes, que pessoas espiritualizadas deixam de ser pessoas aborrecidas. Deixam de ser pessoas que têm um olhar sempre amargurado para a vida, um olhar sempre amargo para a vida. Né? São pessoas que, numa reunião mais pesada e das decisões mais difíceis, conseguem trazer leveza, conseguem trazer beleza, conseguem trazer esperança. Né? Então, eu sempre que posso, eu vou dizer para as pessoas, deixe de ser aborrecido, transcenda, né? Olhe para além de si mesmo, pense em legado. Você quer ver uma coisa que é terrível, assim, pessoas que não têm uma concepção profunda de espiritualidade, elas não se preocupam em deixar legado. Não se preocupe, fato. Elas pensam pura e simplesmente no imediato, no que eu posso sugar do imediato, do que eu posso consumir do imediato, e isso inclui pessoas. Eu tenho uma pergunta que eu sempre deixo nas aulas, no último dia, o Jefferson vai se lembrar, e vira e mexe alguém me escreve falando dessa pergunta, que se lembra dessa pergunta, e a pergunta é: quando você passa por pessoas, você expira ou inspira? Você drena pessoas ou você vitaliza pessoas? E não, coincidentemente, pessoas espiritualizadas tendem a passar por pessoas e inspirá-las, ao invés de expirá-las. Né? É verdade. Sabe aquela coisa? Tem gente que passa por alguém e, quando passa, deixa uma uva passa para trás, sabe? Aquela coisa assim, drenada, né? Já tem gente que passa por pessoas e deixam pessoas vitalizadas, inspiradas, né? Eu não conheço pessoas amarguradas, céticas, não espiritualizadas que consigam fazer esse movimento de vitalizar pessoas. Então, eu sempre... E olha, eu tenho lido alguns livros nessa quarentena, muito bons, que têm me marcado muito, assim.
Eu não sei se provavelmente vocês conhecem o Howard Schultz, que é o CEO da Starbucks. Eu tenho dito assim, ó, tudo que você puder ler do Howard Schultz, leia. Né? Ele é o CEO da Starbucks. É o meu livro de cabeceira aqui, é o primeiro dele, que é o Dedique-se de Coração. Eu fiquei altamente surpreendido com a forma dele liderar a Starbucks. E aí a gente consegue encaixar o quebra-cabeça. A gente diz, agora eu entendo porque a Starbucks é uma empresa excelente, de resultados incríveis e tudo mais. Uma coisa que ele sempre deixa claro no livro dele é: nós não queremos construir apenas uma empresa que gere lucros, nós queremos construir uma empresa que inspire pessoas, vitalize pessoas. Então, isso é espiritualidade, Paulette, e Jefferson e todo mundo, entende? E isso, para mim, é espiritualidade, né? É porque quando a gente pensa em espiritualidade, as pessoas pensam em religião ou religiosidade, e não necessariamente. É verdade. Pedro, nessa linha, o que é que o ser humano pode fazer? É possível desenvolver a espiritualidade? O que é que o ser humano pode fazer para se tornar um ser cada vez mais espiritualizado, já que pessoas espiritualizadas, elas têm essa visão de coletivo, elas olham para o legado, para aquilo com que elas devem contribuir. Eu estava lendo um autor ontem ainda, e ele disse no livro dele algo que me impactou. E às vezes a gente passa por frases que você não... Foi a segunda vez que eu li. Ele dizia o seguinte: cada vez que nós amamos ou perdoamos alguém, nós tornamos o mundo um lugar melhor. Interessante. Então, cada vez que eu penso no coletivo, quando você fala em vitalizar, eu gosto muito de usar a palavra básica, amor. Cada vez que perdoamos, este autor diz, e que perdoamos alguém, tornamos o mundo um lugar melhor. E eu pergunto, é possível desenvolver essa espiritualidade, essa minha percepção de legado, de coletivo? Como é que eu faço isso, Pedro, num mundo que, no dia a dia, inspira as pessoas a serem cada vez mais autocentradas, como você disse? A primeira coisa eu sempre tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas bem nessa direção de inspirá-las a um desenvolvimento da espiritualidade. E eu gosto sempre de começar trazendo uma reflexão desesperadora, que é um pouco dessa que eu fiz com vocês. Essa reflexão, que ela não é demorada e ela é fácil de ser, se nós formos honestos com ela, a gente vai, de fato, ter que concluir, né, assim, concordar com ela, é essa de que você não dá conta de ser um indivíduo onde tudo gira em torno de você. Você não dá conta. Isso é desumano. Você não dá conta disso. E o que mais a gente tem visto é pessoas não dando conta disso. Então, é paradoxal, porque ao mesmo tempo em que a gente tem uma sociedade individualista, individualizada, nós temos um aumento catastrófico de pessoas doentes emocionalmente. Então, eu diria que o primeiro ponto para o desenvolvimento da espiritualidade é um olhar honesto para o fato de que existe um problema em mim. Que existe um problema, né? Porque o ser humano ele é condicionado a isso, ele aprende na dor, né? Por isso que a pedagogia do deserto ela funciona, né? O ser humano aprende no deserto, né? Oi. Tem um autor, Steve Jones, que você conhece, trata aí de espiritualidade contemporânea, né? E ele tem uma frase que é assim: o mundo verá o ressurgimento da espiritualidade impulsionado pelo declínio da população nos países onde há mais céticos. Eu cito ele numa das aulas, né? Exatamente essa citação aí. Exatamente essa citação. Por conta disso, né? Por conta disso. Olha que interessante, gente. A Google, o Google, né? Eles soltou uma pesquisa recente mostrando que, na pandemia, as palavras, olha só, mais procuradas, mais buscadas em países tido como, até então,
países secularizados, e aqui eu estou falando de Suécia, Dinamarca, Suíça. Holanda, sabe quais foram as palavras que cresceram a busca delas no tempo de pandemia? Vida após a morte, oração, Deus e igrejas. Olha que interessante. Que interessante. Por quê? Aí entra no que eu falei e eu concordo com o que ele diz. Porque a percepção de caos, a percepção real de caos, ela nos impulsiona para algum lugar onde me comunique esperança. Okay? Para algum lugar onde me comunique esperança. Então, está crescendo e vai crescer de forma assustadora busca por espiritualidade, seja pandemia ou pós-pandemia. Por quê? Porque nós estamos, como há muito tempo não estávamos, num ambiente de caos, né? Num ambiente de perda de controle total. Né? Então, isso tem a ver com isso, Paulette. Primeiro, a primeira coisa para desenvolver espiritualidade é a percepção do caos, é o deserto. Beleza, então eu desenvolvo a partir do momento em que você faz isso em sala de aula, Pedro. Você leva as pessoas a essa pedagogia do deserto em sala, porque você vai ministrar aula para o nosso MBA. Quero entender um pouco. Vai ter muita coisa nova a partir de agora. Opa. Porque a gente está passando na prática por um deserto, né? Então vai ter muita coisa nova no mundo pós-pandemia, no que diz respeito a isso, né? No que diz respeito a isso. E aí, a partir disso, assim, o desenvolvimento da espiritualidade, ele vai passar por esse desenvolvimento de sociedade, de comunidade. Eu vou encontrar um ambiente onde pessoas elas vão compactuar ideias comigo em direção a isso. Eu sempre conduzo as pessoas a leituras, a ler bons pensadores, e aí eu vou falar até uma expressão de cunho espiritual religioso. Eu creio que, a partir disso, as pessoas são naturalmente conduzidas ao aspecto sobrenatural. Naturalmente conduzidas ao sobrenatural. Essa é a assinatura do Pedro. Pedro, é verdade. Para a gente refletir durante muito tempo. Pedro, uma outra pergunta interessante. Olhando, por exemplo, para o ambiente da... Ok, está falhando, Eu achei que foi... Está ouvindo? Vê se agora voltou. Chamamos de Insider Report da Google. Desliga, por favor. O Insider Report da Google vai falar, nesse tempo de pandemia, vai falar muito sobre essa busca que você falou, busca de algumas palavras, Sim. Busca de ajuda financeira, busca de... inclusive, as pessoas, nesse Insider Report, é interessante, a Google publicou que muita gente preocupando com o futuro, foi buscar informações a respeito de momentos em que o governo, né, fez apropriação de dinheiro do povo, e não em momentos em que o governo ajudou o povo, porque até essa ajuda emergencial, ela é, sob certo aspecto, para o Brasil, uma coisa recente, né? Só um segundinho, acho que você está com duas conexões e está dando eco. Se você puder sair de uma delas... Não estou com duas. Vou fechar o microfone. Eu estou ouvindo sem eco aqui. Não, estou com uma conexão só, Jefferson. Então deu algum tio. Então. Beleza. Pedro, as pessoas evidenciam no Google Insider Report uma desorientação total. Essa é a realidade. Elas não sabem onde buscar informações, onde buscar subsídios, tá? Para que eu possa desenvolver a espiritualidade, pelo que você disse, eu tenho que aprender na pedagogia do deserto, eu tenho que aprender na minha comunidade, ok? Na minha comunidade, mas só isso é suficiente? A gente sente uma desorientação tão grande das pessoas. O que é que nós, enquanto líderes, podemos oferecer para apoiar as pessoas
no desenvolvimento da espiritualidade delas e, obviamente, da nossa em primeiro lugar, né? O que você sugere para a gente? Primeiro, eu concordo com essa afirmação trágica de que nós vivemos uma crise de liderança, né? Esse é um ponto que a gente está vendo na prática isso, né? Mundialmente falando, não só Brasil e tudo mais. A gente vive uma crise de liderança e aí surge essa necessidade das pessoas serem lideradas, porque isso também é inato, né? Eu não sei se você já viu sobre isso, mas existe uma pesquisa na área da psicologia que mostra que 2% da população dirigem 98%. Sim. Então, isso mostra... A Harvard expandiu para 5%, tá, Pedro? As últimas pesquisas. 5% das pessoas lideram os outros 90%. Provavelmente por conta da globalização, do quanto nós temos esse número aumentou um pouco, mas mesmo assim ele é incrível, né? Então, eu tenho desenvolvido alguns líderes na direção de que as pessoas precisam ser lideradas, mas qual é o tipo de liderança que vai liderar pessoas para o bem? Acho que teve até alguma live que a Ezik fez com esse tema, né? Algum tempo atrás. E aí, isso parte até da minha concepção de fé, né? Que depois a gente vai ver nascendo grandes insights sobre isso, mas, na verdade, surge muito dessa perspectiva da fé. Eu acredito que bons líderes se servem por último. Os bons líderes se servem por último. E a espiritualidade me ensina isso. Então, a liderança na nossa cultura, ela se tornou sinônimo de poder. Eu acredito que a gente precisa transferir isso para liderança se transformar em sinônimo de serviço. Sim. Então, eu quero liderar pessoas com base na influência e no serviço e não com base na cadeira, no status e no poder. E aí, eu não sei qual é aqui a representatividade geracional aqui na nossa sala, mas se a gente for falar das gerações emergentes, nós que lideramos, ou estamos acostumados a liderar, pelo poder, status e cadeira, vamos passar perto. Tá bom. Porque cada vez mais surge a necessidade da liderança ser por influência e por serviço, né? E aí existe um autor conhecido, eu acredito também por vocês, que escreveu um livro também recente. Esse livro dele não foi muito divulgado, mas é fantástico. Líderes se servem por último. Sim, o Simon Sinek, ok. Eu tenho muita coisa dele. Uhum. Os que sobressaíram dele foi Comece pelo Porquê e tudo mais, né? Mas esse aqui, Líderes se servem por último, ele marcou demais, assim, né? A minha carreira, vou dizer assim. Então, quer ser um líder que influencia, quer ser um líder que vai transformar e que vai ser de fato influente, desenvolvedor numa geração pós-Covid, na nova normalidade, comece a servir, lidere pelo serviço, lidere pela influência, né? E aí não tem como, você conduz as pessoas pela influência e pelo serviço de uma forma muito mais profunda, né, do que o contrário disso, né? Agora, Pedro, deixa eu até um pouquinho, já consegui voltar, já meio que atropelei o cliente, porque eu não queria perder aqui, eu fiquei em simultâneo, e eu queria fazer agora uma atividade bem interessante, que é o seguinte, eu queria devolver a bola perguntando para a Paulette, porque, por exemplo, a gente tem falado muito que a liderança é intuitiva, né? A intuição como sendo aquilo que é decorrente da minha personalidade, né, dos meus instintos, mais do meu caráter, que se forma lá por Aristóteles, pelo Árico e tal. Porque assim, hoje, quando, por exemplo, e eu não estou fazendo jabá, não, eu só estou fazendo realmente uma construção de raciocínio para compartilhar com as pessoas. Quando eu sentei com a Paulette, nós vamos falar sobre o MBA de Neuroliderança, a gente falou muito o seguinte, a gente vai fazer isso para hoje ou para amanhã?
Ok, ninguém quer fazer para hoje, todo mundo quer para amanhã. E o problema é a gente tentar adivinhar o amanhã, né? Como se adivinhar o amanhã fosse a receita mágica. Vocês comentaram aí, e eu vou fazer só alguns highlights e vou devolver para a Paulette para ela desembrulhar esse abacaxi que eu estou construindo aqui. Quando isso beber bom água. Então, uma das coisas que me chama a atenção é assim, você falou de inspirar, né? Inspirar, na etimologia, significa trazer para dentro. O que, de certa maneira, ele traz uma dualidade, assim, maravilhosa. Quer dizer, o que é inspirar? Inspirar talvez seja eu chegar perto de alguém, trazer para dentro de mim aquela angústia, aquela incerteza, aquela insegurança e devolver para ele transformado em algo que gera nessa pessoa uma reconstrução de significado. E quando a gente diz que 5% gerenciam 95%, e aqui devolver para a Paulette, não é, pessoal, porque os 95% são incapazes. É porque neurocientificamente se demonstra que quando eu tenho um ambiente de instabilidade e insegurança, me é muito mais cômodo buscar uma liderança que me traduza que assuma a responsabilidade que eu, como indivíduo, posso e devo assumir. Então, eu colocaria que parte desses 5% são os corajosos que disseram assim, pô, ninguém vai pegar esse troço aqui, pego eu então, mas não é porque eu quero. Exato. É por ausência. É quase que nem a gente na hora de fazer um voto, em que a gente diz assim, não é que eu votei no meu candidato que eu queria, eu votei no menos pior, no que por exclusão sobrou. E um dia me falaram assim, eu estava dando uma entrevista, e eu prometo, eu paro de falar, Paulo. Eu estava dando uma entrevista numa cidade do interior de Santa Catarina, e o entrevistador quis fazer uma moral comigo, sabe? Quis fazer uma moral me usando. E ele me falou assim, olha, você não acha, a nossa cidade não tem lideranças políticas, você não acha que isso é um sinônimo de que as pessoas aqui precisam pensar mais? Eu falei, ou é porque pensam muito bem. Né? Porque, às vezes, a consciência faz com que diga assim, eu deixo que quem quer que vá, eu pago o preço. Sabe aquela coisa? Eu pago o preço e não quero me incomodar. E aí eu devolvo, a partir desse brainstorming mental, Paulette, o que é esse líder do futuro aí? Você sabe devolvendo... Na vibe daquilo que Pedro colocou, a administração, em especial as grandes escolas de negócios, a Stanford, a Harvard e a London, dizem o seguinte, líderes do futuro, eles coordenam 4 grandes atividades concomitantemente. Eles são os mestres, os profetas, prestem atenção, os filósofos e os guias espirituais. Prestem atenção. Eles funcionam como mestres. Olha só, qual é o modelo do líder do século XXI, estudado pelos grandes cientistas? É um líder capaz de ser um mestre, ou seja, aquele líder educador, capaz de ensinar as pessoas, de acompanhá-las, e principalmente, Salamacha, de se importar com elas e por elas. Líderes se importam com os liderados e conhecem-nos, etc, etc. Quando a administração diz que o líder é o profeta, a administração diz que ele vai conseguir antecipar o futuro. Ele vai mostrar às pessoas as principais tendências, ou seja, todo ser humano, para se sentir seguro, ele precisa conseguir enxergar pelo menos 2 passos adiante dele. E neste tempo pós-pandemia, a última coisa que a gente enxerga é 1 passo adiante de nós, quanto mais 2. Não sabemos para onde as coisas vão caminhar. Então, eu preciso de um líder que decodifique, você disse, né? Que traduza toda essa bruma que existe no mercado, inclusive de trabalho, para o meu dia a dia e que consiga me dar sentido para que eu prossiga trabalhando de forma com afinco, de forma comprometida, etc. Ao mesmo tempo, esse líder, diz a administração, olhem só que loucura, por que eu não tenho líderes, Pedro? Porque o peso da liderança hoje é incomensurável. Um indivíduo único, indivíduo capaz de ser um mestre, um profeta, um filósofo e um guia espiritual, ele tem que ser o popstar the best.
E, na verdade, ele tem que trabalhar nessas 4 áreas. Como filósofo, ele tem que me dar razões e explicações lógicas e coerentes para que eu consiga ter sentido de vida, encontrar sentido no meu trabalho, para que eu consiga responder às grandes questões existenciais, né, diante das quais, né, nossas respostas a estas questões vão nos construir também. E, finalmente, ele tem que ser um guia espiritual. Por quê? Porque, como guia espiritual, como disse o Pedro, ele terá que servir, servir e servir. Ok? Então, eu preciso de um líder que seja educador, um líder que consiga prever e antever o futuro. Eu preciso de um líder que me dê sentido, razão, significado para o trabalho. Eu preciso de alguém que sirva, sirva e sirva. É um baita de um ser humano, querido, que leva um tempo enorme para se construir, mas, como você disse, isso não é resultado de intuição. Isso é resultado, Salamacha, de inspiração. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu tenho que me decidir, né, a investir, né, conhecimento, como disse o Pedro sugeriu vários livros, todos nós lemos recorrentemente. Então, eu tenho que investir, em primeiro lugar, a fim de ganhar conhecimento, percepção de geopolítica, tendências, global trends, tendências de futuro. Tenho que entender da sociedade para verificar quais são os gaps filosóficos do mundo existencial ao meu redor. E tenho, além de tudo isso, tenho que me decidir por servir, servir e servir. É esse tipo de líder que a gente objetiva desenvolver no nosso MBA, Salamacha. Ele é tão incomum e ela também. Nós precisamos desenvolver pessoas tão especiais, porque apenas pessoas extraordinárias serão capazes de dar conta da magnitude dos desafios com os quais nós conviveremos hoje e daqui para frente. E o Pedro, ele fecha lindamente quando ele fala sobre servir, servir e servir. Sabe por quê, Sala? Porque eu não conseguirei ensinar ninguém. Eu não conseguirei ser ouvido mostrando para as pessoas as tendências de futuro e não conseguirei responder às questões existenciais delas se elas não abrirem a porta do seu coração para mim. E isso acontece quando eu sirvo, sirvo e sirvo. Só que, meu querido, no mundo dentro do qual as pessoas adoram ser servidas, e eu também gosto outro dia eu te vi tomando um vinho, falei, gente, que delícia, né? Tomando um vinho. Eu me imaginei sendo servida por alguém, gostamos de ser servidos. Mas encontrar prazer em servir, servir e servir, ser esse líder, guia espiritual, querido, é altamente complexo, porque eu vou ter que abrir mão do meu egoísmo, abrir mão da minha percepção. Agora, tudo começa com a espiritualidade. Por isso que eu convidei o Pedro. Porque eu acho que essa chamada ao serviço vai me fazer liderar em todas as áreas. Porque se eu não conseguir me aproximar das pessoas servindo-as, elas não estarão abertas a me ouvir em nenhuma outra área, Sala. E a liderança, Salamacha, ela é muito mais feita do que nascida. Ela é feita pelas minhas escolhas. Ela é feita pelas minhas decisões. Porque todo ser humano que bate buscando algo, ele dificilmente deixa de desenvolver aquilo que ele busca. Temos, e aí falando um pouco das minhas crenças religiosas, né? Jesus disse que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. A eternidade, o desejo de transcendência está lá. É dessa eternidade que a gente está falando, de eu me eternizar através do trabalho que faço na minha empresa, liderando na vida dos outros. Agora, quais os principais obstáculos, além do egoísmo humano, Pedro, quais os principais obstáculos ao desenvolvimento, na sua opinião, dessas lideranças hoje? O que está trabalhando no sentido de minar essa minha jornada no sentido da construção deste perfil de líder? Qual é a sua opinião? O que mais pesa contra? Além do egoísmo humano.
Bom, eu penso que, eu volto para a questão da espiritualidade, eu penso que é uma descrença na vida, né? Em construir coisas sólidas. Essa sociedade individualista, que forma líderes individualistas, também é uma sociedade hedonista, que vive pelo prazer e pelo prazer imediato. Então, nós temos dificuldade com processos, né? Nós temos dificuldade com a pedagogia do deserto, nós temos dificuldade com sentir dor, né? Tem um filósofo sul-coreano que eu gosto muito de sempre citá-lo, né? E ele escreve sobre a nossa sociedade ser uma sociedade dos anestésicos. Dos anestésicos. O que isso significa? A nossa pergunta sempre é o que eu tomo para não sentir dor, né? Então, bárbaro isso. Eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico para passar a dor de cabeça. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou tomar uma anestesia para não sentir dor durante a cirurgia. Acontece que a gente quer ter anestésicos para tudo na vida, né? E aí não tem. E aí é um problema, né? Então, eu diria que além de uma característica individualista que gera o egoísmo, a nossa característica hedonista que gera a necessidade por sentir prazer a todo custo e a todo momento, nos faz ter dificuldade com processos. Então, a gente não quer o processo, a gente quer o resultado, né? E olha que interessante, isso se aplica até aos nossos relacionamentos. O que nós queremos? Nós queremos a intimidade. Nós gostamos do churrasco. Claro. Nós gostamos da pizza. Sim, mas claro. nós não gostamos de assumir compromisso. Tá vendo como isso... E aí, isso é um fator que limita uma liderança profunda e, enfim, que tem seguidores, que tem... Por quê? Eu tenho também insistido em dizer isso. A gente precisa resgatar a concepção da aliança, que tem a ver com compromisso. Okay? Então, a intimidade é maravilhosa. É muito bom. O churrasco é muito bom. Mas ele é melhor ainda quando ele vem a partir do compromisso. Então, nós saímos para comer um churrasco... Explique melhor esse conceito. Gostei. Tomadas de decisões, das mais simples às mais complexas. Por exemplo, eu estou num tempo de deserto, eu não me sinto confortável em ter pão só na minha mesa. Eu me preocupo se o Jefferson está com pão na mesa dele. E aí, mesmo numa pandemia trancada, eu quero ligar para o Jefferson e falar assim, Jefferson, você é meu amigo, a gente tem um compromisso um com o outro. Cara, tem pão aí na mesa? Na minha tem. Se não tiver na sua, a gente vai compartilhar. Então, a ideia da liderança, né, que ao invés de viver baseada o tempo todo na necessidade de se anestesiar dos problemas ao redor e de querer o tempo todo ter e receber prazer, eu quero desenvolver uma liderança que ela assume, mesmo que por risco, o risco do compromisso. Então, eu tenho compromisso com os meus liderados, eu tenho uma aliança, eu tenho construído isso, Paulette, as pessoas se assustam. Tamanha é a nossa sociedade dos anestésicos e do descartável. As pessoas se assustam quando a gente fala assim, cara, ok, você quer andar comigo, então vamos assumir um compromisso. E aí eu falo assim, ó, a gente tem uma aliança, se você precisar de mim de madrugada, você vai me ligar. As pessoas falam, mas como assim? Entende? A gente perdeu isso. E a gente precisa resgatar isso. Eu tenho dito que a gente vai ter uma cultura... Eu sou meio... Até parece contraditório, mas não é. Eu sou meio cético nessa tal nova normalidade do tamanho que as pessoas estão tentando desenhá-la. Okay? Eu acredito que muita coisa vai mudar, mas eu acredito que várias coisas que são inatas do ser humano, a história mostra que não vai mudar. Né? Então, assim, eu tenho falado muito sobre isso. Mas algumas coisas eu acredito que, pelo menos a curto prazo, nós teremos. Nós teremos um renascimento da cultura, de lugares seguros e de relacionamentos seguros. Lugares seguros e relacionamentos seguros. Então,
nós estamos diante de uma mega oportunidade como líderes de voltarmos para o nosso ambiente de liderança e colocarmos a mão na mesa, ao invés de batermos na mesa, colocarmos a mão na mesa e dizermos assim, ó, a partir de agora eu tenho uma aliança com vocês. Nós temos um compromisso. E não é um compromisso baseado apenas no resultado. Porque o resultado, às vezes, ele serve como anestésico. Por exemplo, uma das coisas que a pandemia fez foi acelerar processos. Desde os bons processos aos péssimos processos. Muitas empresas que já estavam para falir, elas iriam falir daqui 2, 3 anos, elas faliram agora. Muitos casamentos que já estavam para ser acabados, ia acabar daqui 3 anos e acabaram agora. Okay? Então, o resultado, às vezes, ele é um anestésico. E agora a gente vai voltar para um ambiente onde talvez a gente não tenha resultados. E aí a gente vai precisar reconstruir a partir do compromisso. Então, o egoísmo é um fator, mas a necessidade de sentir prazer o tempo todo também é um fator que coloca em xeque a nossa liderança. A gente precisa começar a liderar pelo compromisso, pela aliança. E aí, eu não tenho dúvida nenhuma, que aí a gente vai celebrar o resultado e a intimidade a partir do compromisso. E aí, é muito melhor. Né? É muito melhor. Eu entendo, você... Amei, adorei as respostas. Agora, olha só, a gente vem de uma sociedade que foi desconstruindo a ideia da aliança. Tá? Como é que a gente, nós que somos líderes, como é que eu inspiro isso? Por exemplo, como é que eu trabalho essa questão do compromisso com os nossos filhos? Tá? Porque nós somos, né, os primeiros que lideramos são os nossos filhos. Como é que a gente trabalha isso com as nossas crianças? Eu acho que muitos dos que estão nos assistindo pensam dessa maneira, têm filhos. Como é que a gente trabalha isso com a molecadinha? Você não sabe, né? Eu estou abrindo uma escola aqui em Vinhedo, tá? Que legal, legal. E a nossa proposta é bem esse, o ensino clássico, né? E você sabe, ensino cristão clássico, tá? E a pergunta é, como é que a gente trabalha isso nas crianças, Pedro? O que você orienta? Essa questão do compromisso. Porque, de fato, é um mundo descomprometido com tudo, tá? Eu vou morar junto e no dia seguinte já não moro mais, porque mudei de ideia, tá? Como é que a gente lida? Lembrando, querida Paulette e Pedro, que tudo que é bom dura pouco. O Jefferson acabou de nos avisar aí que temos mais 10 minutos de conteúdo. Então, tá bom, Pedro, mais 10 minutos. Tem objetivo nessa. Esse tema. Como é que você faz com a Liz, Pedro? Eu sei que você tem a Liz. Só a Liz, por enquanto, né, Pedro? Marina está grávida. Que legal! Estou falando que a quarentena acelera processos, então. Isso mesmo. Tá, pontualmente, resposta bem pontual. 2 tópicos. Primeiro, fazendo mais e falando menos. E segundo, assumindo o compromisso com a paternidade. Uma das coisas que a pandemia fez foi deixar pais e mães de cabelo em pé. Né? Por quê? Porque nós estávamos acostumados com uma rotina de que a maioria das pessoas que vivem em grandes cidades deixa o filho na escola 7 da manhã e pega 6 da tarde. Sem dúvida. Terceirizavam o filho. Terceirizavam isso. Né? E aí, isso é uma loucura. A gente teve que se reinventar nesse processo aí. Então, mas eu estou descobrindo isso aqui dentro de casa, assim. Primeira coisa é o exemplo. Mesmo. Na verdade, ninguém. Nós não lideramos por aquilo que falamos, nós lideramos por aquilo que fazemos. Isso é um princípio. Dentro de casa, isso acontece da mesma forma. Não adianta eu falar com a minha filha que ela deve respeitar, que ela deve... das coisas mais simples. Não lidar com as finanças, né? De forma relapsa, não lidar com a alimentação de forma... Enfim, não adianta eu falar isso se o que ela vê
em mim é o contrário disso, né? Nós lideramos pela influência, nós lideramos por aquilo que fazemos, não aquilo que falamos, né? E uma segunda questão a gente precisa entender, para mim essa é uma boa oportunidade, Paulette, você que vai abrir escola para pais, para crianças aí, coparticipação é a palavra. As crianças precisam aprender na escola, e não apenas na escola, a gente está num mundo globalizado, elas estão conectadas o tempo todo. Mas, como pai, eu preciso fazer uma leitura disso, entendendo que como eu posso coparticipar com toda essa carga de conteúdo e ensino que ela está tendo. Por vezes, inclusive, estando próximo, a minha coparticipação vai ser de desconstruir algumas coisas que ela está aprendendo. Okay? Sem dúvida. Mas é chocante quando alguns pais descobrem em seus filhos uma formatação de identidade que eles se assustam com aquilo, e aí eles precisam fazer uma meia-culpa ou uma culpa inteira numa perspectiva de que, poxa, eu perdi o time, eu não coparticipei da educação do meu filho, né? Então, uma boa reeducação dos pais que essa pandemia traz é essa. Filhos são educados por pais. Não que acontece fora, escola, ambiente religioso, enfim. Beleza, excelente, Pedro, amei. Jefferson, diga, como é que você quer conduzir agora? Acabamos nosso horário, e aí? Vamos lá, vamos ver aqui então alguns comentários das pessoas. Então temos aqui a Beth, né, que já foi citada e elogiou aqui a tua iniciativa da escola, que é uma escola inovadora, ou seja, ela usa a criatividade e transforma num negócio surpreendente. O professor Silvio Meira, lá do Nordeste, acho que é de Recife, ele tem uma definição que é muito bacana, que diz assim, qual que é a diferença entre criatividade e inovação? Criatividade é o criar, a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Que tem valor, claro, sem dúvida. Então vamos lá. Caramuru Audiovisual, não sei quem é você, mas escreveu aqui, eu sou ateu dispor Jesus. Ou seja, alguém que crê. Ateu dispor Jesus. André Juliane, boa noite, muito bom, tem compromisso, vai ver mais tarde, beleza? Depois a gente vai mandar, isso é um recado importante, nós, ao final da aula, a gente separa essa gravação, transforma num link do YouTube e manda para vocês, tá bom? Belezinha. Pedro Galosa, falou tudo, somos o todo, o conjunto, a somatização. Que valor teria o diamante e o ouro se tivéssemos só no planeta? Sem dúvida. Muito bom. JVL, representação comercial, perfeito. Deixa eu entrar um pouquinho aqui, aproveitar que você garimpa aí. Queria dizer para todo mundo o seguinte, pessoal, esse ambiente, eu vou devolver isso para que Paulette e Pedro também comentem, mas assim, é mais do que batido, principalmente em todos os cursos que a gente tem, que a gente está atuando com esse corpo docente aí, a respeito do ser humano, dos seus impulsos de sobrevivência e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente, eu acho que nunca a gente viveu uma era tão ambígua em que os sentimentos, as emoções, elas nem, inclusive assim, as emoções nem sempre são sentidas como elas realmente são. Então, eu estou com uma ambiguidade, não sei se eu estou feliz, se eu estou triste, como o Pedro comentou, né? Eu tenho escutado pessoas dizendo assim, nossa, o meu filho nasceu nesse momento. Sim, mas é o momento de nascer um filho, é um momento de luz, não vá querer contaminar isso e tal. Bom, o fato é que algumas pessoas, elas estão ansiosas para a gente retomar as aulas no ambiente presencial. E o que a gente tem que colocar para todo mundo é assim, nós estamos seguindo o tempo que o tempo exige. Acho que, não tentando ser filosófico, mas é isso. Que a gente procure respeitar os tempos sob pena de comer a fruta verde. A fruta está ali, está bem cuidada. E na hora certa será servida com toda a sua qualidade. Não precisamos agora
querer acelerar esse ciclo. Até porque existem variáveis que a gente pode controlar e variáveis que a gente não pode controlar. A gente pode controlar a nossa ansiedade, mas não pode controlar uma determinação legal que diz que não pode colocar os alunos na sala de aula. Exato. Mas, de outro lado, também dizer para todo mundo o seguinte, que a cada dia, todos nós estamos podendo nos qualificar ainda mais. É como se a gente estivesse afiando o machado para fazer o corte mais preciso, mais cirúrgico e ainda mais revestido de uau. Uhum. Então, essa aula aqui passou durante uma hora de uma maneira... eu confesso aqui, eu pedi desculpa para o meu cliente, eu fui indelicado, falei, desculpa, mas tem coisa que eu não vou falar com você hoje, porque eu não quero perder. E queria convidar todo mundo, então, para que esteja com a gente. Hoje é uma quinta-feira, é a quarta quinta do mês. A gente tem a quarta quinta, todo mês a gente vai estar trabalhando com pessoas com o brilho... a gente tem um estrelato aqui de pessoas com o brilho de Paulette e Pedro. Não vou dizer que são melhores, porque daí é difícil, mas com o mesmo estrelato, com o mesmo calibre, com o mesmo talento. Então, pessoal, nada. Devolver para o Jefferson, que está coordenando isso. Eu falei que ia deixar ele coordenar. A vantagem é que eu deixo ele coordenar e eu me meto à vontade, né? É bom assim, né, Sala? Jefferson. Gratidão enorme. E eu queria que a Paulette também colocasse para as pessoas, assim, eu acho que quem conhece Paulette, eu estou falando agora de você, Paulette, quem conhece você sabe a tua capacidade, a tua história e principalmente os rastros que você deixou na vida de muita gente. Uhum. E é esta marca que está vindo com esse curso de neuroliderança. É uma marca com o suprassumo, com talvez a melhor fase cognitiva, intelectual, espiritual, pessoal de Paulette Albert de Mello. Temperada com Pedro, com outras pessoas que são fantásticas e que dão esse refresh no negócio, que fica uma cachaça muito boa. Então, eu queria que você contasse um pouco disso para as pessoas rapidinho e pedir perdão, porque eu sempre sou ruim, hoje foi o Jefferson. Você viu como melhorou? O Jefferson mandou nós parar. Então, é um lindo. Nós estamos com o nosso MBA em Neuroliderança em ponto de bala. Assim que nós tivermos o tempo, né, plausível para realizá-lo, ele começa com professores como esses que vocês têm visto, com o peso de alguém como Pedro Galosa conosco. É um privilégio estar com ele. Todos essas recomendações e todos esses, entre aspas, né, bem entre aspas, elogios que você fez, Luciano, eu quero entregar àqueles que foram meus companheiros de jornada, porque, como o Pedro disse, que são os outros que constroem a minha identidade. Foram as pessoas que construíram a minha identidade. Pessoas como Pedro, pessoas como a Beth, como o Caramuru, como o Neri, pessoas que estão nos ouvindo, que foram nossos alunos, né, Sala, e que continuam sendo nossos amigos. Somos companheiros de jornada, pessoal. E se nós queremos liderar de forma espiritualizada, eu me coloco à disposição para servi-los dentro daquilo que vocês desejarem. E aprendendo com o Pedro hoje, eu quero firmar um compromisso com vocês todos, ok? Compromisso com vocês, à disposição de vocês. Podem me acionar a hora que quiserem. Garanto que Pedro também dirá a mesma coisa, porque nós temos um compromisso, o compromisso da transcendência e, sobretudo, Sala, o compromisso com o transcendente. E, muito pessoalmente, eu mesma com o Deus de Jesus Cristo, tá? É com este indivíduo que eu quero, olha, a régua está lá em cima, é com esse indivíduo que eu quero me parecer, tá? E agora, um prazer estar com vocês, o nosso MBA vai estourar, assim que ele sair, nós já temos várias pessoas aí, né, interessadas, e eu não vejo a hora da gente botar esse trabalho para rodar. Gratidão imensa a vocês que nos ouviram, de uma forma muito especial, aqueles que estão com a gente. Pedro, você é um precioso.
Muito obrigada por tudo aquilo que você trouxe da sua experiência. Quero te ouvir mais. Fale para a gente, despeça-se, Pedro, por favor. Legal, gente. Antes de Pedro se despedir, Paulette, fala, Jefferson. Não, eu queria só pedir, eu botei aqui os contatos da Paulette, o meu, o do Luciano, só eu não achei o e-mail do Pedro. Então, Pedro, se você puder falar o teu e-mail para a gente. Aí, ele põe no chat aí. Pôr no chat e se despedir, fica à vontade. Obrigado a todos. Já colocou. Pedro Galosa. Só queria pontuar uma coisa antes de passar para o Pedro, porque eu quero deixar o Pedro para fazer o grande final. Eu só quero dizer para todo mundo que esse MBA é fruto do egoísmo da Paulette. É mesmo. E eu vou explicar isso. E o do Salamacha também. Eu ia falar isso agora. Porque assim, pessoal, e é para a gente criar esse paradoxo. Egoísta é aquele que quer ter um benefício, que pensa em ter o resultado. Quando uma Paulette se propõe a dar uma aula, e ela vai com toda a energia, ela vai porque ela sabe que quanto mais ela inspirar o que as pessoas têm, trocar, ela sai de lá mais forte do que propriamente quando entrou, e as pessoas, e é uma troca de gratidão. Então, eu costumo dizer assim, quando a gente é voluntário, eu fiz uma palestra esses dias para voluntários, chamando eles de egoístas, e eles não entendem. A gente é egoísta, sim. Claro. Eu sou egoísta quando eu quero fazer a melhor aula da minha vida para eu me sentir bem. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte, o egoísmo do bem gera líderes do bem. Verdade. A gente precisa, neste momento, entender que, preso a ideias do passado, não iremos construir o futuro e ressignificar essas ideias. Quando eu te digo que você pode ser egoísta e que isso pode ser algo que faça um enorme bem para as pessoas, gera em algumas pessoas um paradoxo de, mas não pode, porque egoísmo tem que ser ruim. Quando, na verdade, o egoísmo é querer sentir-se bem. Agora, se esse bem é construído a partir do bem do outro, eu quero é mais ser egoísta. Maravilha, Sala, maravilha. Aí, maravilha. É contigo, irmão. Bom, finalizando, primeiro agradecendo mais uma vez vocês, sempre uma alegria, eu aprendo mais do que tudo com vocês, mas eu tenho me despedido de pessoas dessa forma, nesse tempo de deserto. Desertos, o final dele sempre são duas possibilidades de caminho, não mais do que isso. Um caminho que se chama amargura, e o outro caminho que se chama amadurecimento. Tomem o caminho do amadurecimento. E eu quero deixar com vocês um pensamento que eu li ontem, de um líder que eu gosto muito, chamado Dave Ferguson. Olha só o que ele diz, e ele escreveu isso não nesse momento agora. Se você realmente quer ver a inovação acontecer, encontre uma crise. É no meio de uma crise que temos a percepção que o fim chegou e um novo futuro está nascendo. É no limite de uma crise que estamos também no limite do nosso maior momento. É nesse momento que temos que decidir. Ou inovamos e amadurecemos, ou amarguramos e morremos. Vamos todo mundo tomar o caminho do amadurecimento e da inovação, e aí a gente vai brilhar. Amei, Pedro, amei. Show de bola. Querido. Um beijo. Gente. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigado a todos. Beijo, Beth. Beijo a todos. o Jefferson, Pedro. Paixão e agradecimento, viu, Pedro? Obrigada, viu, querido? Obrigado, tchau, pessoal. Parabéns para todo mundo aí. No chat. Antes de sair, copiem os contatos, porque a hora que vocês saírem, vocês não vão conseguir voltar para pegar o que está no chat, ok? Muito obrigado a todos. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Paulette. Um beijo. Valeu, Sala. Valeu, Pedro. Todos que estão aqui. Boa noite. Beth, você é uma querida.